O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o reino de Cush, né? Então terminamos ali o Egito Antigo e vamos trabalhar um povo que fica grudado ali no Egito. Então eu tenho o Mar Mediterrâneo, né? O Rio Nilo que deságua no Mar Mediterrâneo, o Egito, né? Que no seu início era o Alto e o Baixo Egito, e depois ali após as primeiras cataratas do Rio Nilo, nós temos o reino de Cush, que é muito menos conhecido, embora tenha sido muito importante na história da África e na história da antiguidade, né? Quando a gente fala do reino de Cush, lógico que vai estar sempre ligado ao Egito Antigo, né? Então, em muitos momentos com um comércio intenso, né, uma união, em outros momentos já não, outros momentos de briga, de luta, né, entre esses dois grandes reinos, como por exemplo em 1530 o reino Cush foi conquistado pelos egípcios, então passou a pertencer ao Egito Antigo. Já nos anos de 730 a.C. ocorreu o contrário, o reino de Cush dominou o Egito Antigo, dando início à 25ª dinastia egípcia, a dinastia dos faraós negros, que durou aí até 644 a.C. Então são dois povos ligados principalmente pelo comércio, né, embora eles tenham tradições diferentes, algumas muito parecidas, lógico, pela proximidade, mas cada um com as suas especificidades. Já em outros momentos eles vivem em conflito e até conquista, como a gente acabou de falar. A formação do reino de Cush é mais ou menos parecida com a do Egito. Então os povos nômades, encontrando o rio Nilo, vão se fixar às suas margens, vão começar a se desenvolver utilizando o rio Nilo, construindo diques para represar as águas, construindo canais para aproveitar o máximo possível da água do rio para desenvolver a sua agricultura. Esses povos vão se fixar, então, vão deixar de ser nômades, vai ocorrer o processo de sedentarização, que vai dar origem ao comércio e ao artesanato. Então essas comunidades pequenas vão começar a crescer, vão disputar, vão se aliar, até que por volta de 2000 a.C., existe a união de todas essas comunidades, a escolha de um rei que vai governar aí o reino Cush, como ele vai passar a ser conhecido. A gente vai destacar do reino Cush 3 elementos que vão diferenciá-lo do Egito Antigo, né? Então tem muita coisa parecida, mas esses 3 elementos únicos dão características importantes do reino de Cush. A primeira delas é a escolha do rei. No Egito Antigo, o rei era hereditário. O filho do faraó tornava-se faraó, né? O enviado de Deus ou o próprio Deus. Já no reino de Cush, não. Quando o rei morria, os líderes locais, né, lá das comunidades que agora estão unidas em torno do reino de Cush, eles se reuniam e escolhiam, através do voto, quem seria o novo rei. Após essa escolha, eles pegavam sementes, jogavam no chão e, de acordo com o desenho que se formasse, o cara era confirmado ou não o rei. Então eles acreditavam que a escolha das pessoas é importante, mas a confirmação dos deuses aí pelo desenho que se formava ao jogar as sementes no chão. E isso vai ter um papel importante no nosso próximo item, que é a estabilidade política. As dinastias que vão durar muito mais tempo que as dinastias egípcias, porque sempre vai se trocando quem está no poder. Geralmente a família mais forte, ao contrário do que ocorria no Egito, que era hereditário, muitas vezes enfraquecida aquela família, causava instabilidade. Aqui não, eles vão ser bem mais estáveis graças a essa escolha do rei pelos líderes, geralmente escolhendo aquele mais forte no momento. Então eu tenho a escolha do rei diferente,
e eu tenho a estabilidade, ao contrário do Egito Antigo. O último ponto a se destacar é o papel da mulher na sociedade. O papel que a mulher desempenhava politicamente e economicamente era muito superior no reino de Cush, chegando inclusive essas candances, como eram conhecidas, a se tornarem rainhas do Egito, do reino Cush. Então elas podiam se tornar as líderes, como nós tínhamos algumas delas que se destacaram, principalmente aí nas guerras contra o Império Romano. Então são as rainhas mães, como eram conhecidas essas mulheres. Então esses três elementos vão diferenciar bastante o reino Cush do Egito Antigo. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do reino Cush. A economia deles era extremamente diversificada. Eles tinham a pecuária como carro-chefe em todo o primeiro momento de sua história. Então a gente vai dividir a história deles basicamente em duas, com a mudança da sua capital. A primeira capital, ela tinha como força maior a pecuária, a criação de búfalos principalmente, também de bois, vacas, carneiros, cabras e em menor número cavalos e jumentos. Cavalo e jumento servindo como transporte principalmente. O mais famoso da região ali, o camelo, do Egito, não vai ter grande importância no reino Cush, vendo só através do comércio com o Egito. Quando se muda a capital, do reino Cush, ela vai mudar também a sua principal fonte de economia. A pecuária vai continuar existindo, mas a agricultura vai passar a desempenhar o papel principal, com a construção de diques, canais, etc. Então lá eles vão ter o trigo, muito importante para todas as civilizações antigas. Com o trigo vai se fazer o pão, que é o principal alimento dos povos. Vai ter também a cevada, da qual vai fazer pão também, vai fazer cerveja. O sorgo, que é um produto pouco conhecido aqui por nós, mas é um cereal mais ou menos parecido com o milho, se a gente fosse fazer essa comparação. Tem a lentilha, também tem muita verdura e frutas. Então é uma agricultura bastante diversificada, tendo também a plantação de algodão, que aí já não serve para alimentação, mas vai servir para fazerem roupas, para fazer tecido. Os artesãos lá do reino de Cush vão fazer muitos tecidos que vão ser vendidos tanto para o Egito quanto para a Europa. Então a importância aí do tecido. Outro aspecto econômico importantíssimo do reino vai ser a mineração, principalmente do ouro. E não precisamos destacar aí a importância que o ouro tem. A estimativa é que esse reino Cush tenha produzido, minerado, 1.600.000 toneladas de ouro. Então é ouro pra caramba, do qual se fazia principalmente a moeda, para servir de comércio, de troca aí entre os povos. Também produziam muitas pedras preciosas e o ferro, que eles também se destacavam para a confecção de armas, principalmente. Eles já estavam aí com o ferro, que é uma importante matéria-prima para a defesa, já que é um povo extremamente militarizado, obviamente, já que eles têm que se proteger de um vizinho muito forte, que é o Egito. Então a militarização com o ferro para se proteger, principalmente. Temos também o artesanato, e aí no artesanato a gente vai destacar as obras, as grandes obras, inclusive as pirâmides que também existiam ali. A decoração, então eles tinham essa preocupação, além do uso, que ele seja belo. Então as construções todas decoradas. Também vão se destacar na cerâmica, uma cerâmica dividida aí, as mulheres fazendo uma cerâmica mais simples, voltada para a população em geral, e os homens fazendo uma cerâmica mais forte, uma cerâmica aí usando
ferramentas mais complexas voltadas só para os ricos, né? Era uma cerâmica bem mais cara, que era vendida para o Egito, para a Europa, feita pelos homens. Tinha a marcenaria, então eram ótimos marceneiros, trabalhavam muito bem com a madeira. A tecelagem, produzindo roupas, né, que eu já destaquei que eram vendidas aí pela Europa. Joias, né, com as pedras preciosas ali, e o ouro, um dos destaques do reino. O comércio também era muito importante, um comércio, como já destacado bastante no vídeo, com Egito e também pelo mar Mediterrâneo, chegando lá Roma, Grécia, etc. Então, o comércio do reino Kush, destacando-se aí principalmente o ouro, o marfim, os incensos, o ébano, que é uma madeira, um tipo de madeira, óleos e pedras preciosas. Então essa mais ou menos é a situação econômica do reino Kush, que vai ter seu fim por volta do século 3 depois de Cristo, quando começa o empobrecimento da região, quando eles perdem essas rotas comerciais, eles se enfraquecem economicamente. Isso é percebido pela arqueologia, pela construção das pirâmides, cada vez menores, menos decoradas, que demonstra aí o enfraquecimento do império, que em 330 d.C. foi conquistado pelo povo Aksum, outro povo importante da história da África. É um povo que se localiza na atual Etiópia, um povo cristão, aí o maior povo cristão da África, que vai conquistar aí o reino de Kush, que chega a seu fim. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar um comentário. Abraços.